Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, o podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito super estratégico. Hoje eu tô com um convidado super especial. Para mim, eu confesso que a gente vem trocando mensagem já há um bom tempo, né? E para mim, realmente, hoje eu tô muito feliz de receber você aqui. Primeiro, eu te conheci lá atrás, a gente trabalhou junto na AstraZeneca, né? Ali foi uma oportunidade de eu te conhecer e te admirar pra caramba. Depois eu vi a tua trajetória, eu falei, poxa, eu preciso trazer esse cara pra conversar. Acho que ele tem muito a agregar. E como a gente vai falar hoje sobre crescimento e destaque no mundo corporativo, na minha visão, você é a pessoa perfeita. Primeiro, porque cresceu. E segundo, porque hoje cuida dessa área de gente, de desenvolvimento. Então, pra mim, tô super feliz de receber Carlos Maia, hoje numa posição super estratégica na Maui. E a gente vai conversar muito aqui. Seja bem-vindo ao Profissional Cast. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer enorme. Eu lembro e estava recordando ontem das nossas conversas na nossa experiência anterior. E eu lembro de um garoto lá de Recife querendo crescer, querendo desbravar, aprender e colocar tudo que tinha de vontade e energia no mundo profissional. E incrível, sensacional estar com você aqui hoje. Vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa história, um pouco dessa jornada. Esse diálogo nosso, ele vem há algum tempo, né? Isso. E que bom que deu certo. Muito feliz de estar aqui contigo hoje. Vamos lá. Que bacana. Eu acho que foi para ser no tempo certo. Exatamente. Aconteceu no tempo certo, né? Eu quero falar muito sobre esse crescimento e destaque no mundo corporativo. Como eu te falei, né? Na minha trajetória dentro da AstraZeneca, eu tive esse crescimento e, sendo muito franco contigo, né? A tua chegada na companhia mudou muito, na minha visão particularmente, a maneira de olhar o desenvolvimento do time interno. Hoje, como eu tenho uma oportunidade de lidar com diferentes segmentos, eu observo que as empresas que querem crescer são as empresas que desenvolvem os talentos internos. E eu vi a tua preocupação, o teu cuidado, a maneira de fazer treinamentos diferentes, a maneira de ouvir o time assim de maneira incrível. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria conhecer um pouquinho mais a tua trajetória, a tua história, e entender como é que você construiu um pouco esse racional e esse teu olhar tão incrível, acho que, para desenvolvimento humano. Legal, Rodrigo. Acho que o primeiro ponto, para mim, eu sempre olhei a carreira como a história que eu iria contar no futuro. Boa. Eu nunca me preocupei com o meu plano de carreira. Sempre tive o olhar de qual é a oportunidade de aprendizado que eu vou ter no meu próximo passo, no momento que eu estou na organização atual. Então, quando eu olho minha trajetória, eu passei por grandes organizações e indústrias completamente diferentes. Comecei como estagiário e fui efetivado, fiquei 5 anos na Nestlé. Fui trabalhar na Cosan, que passou pela Joint Venture e virou Raizen, Kimberly-Clark, AstraZeneca e, mais recentemente, Grupo Malve, onde eu estou há 3 anos e quase 10 meses. Todas indústrias completamente diferentes. O objetivo era sempre o que eu posso aprender, como eu posso crescer e, principalmente, quais são as referências que essa indústria está me proporcionando neste momento. Então, se eu olho esse histórico, né? Alimentos, energia e alimentos também, porque etanol, açúcar. Sim. Saúde. Saúde. Primeiro, cuidados pessoais com Kimberly-Clark. Sim. Depois, farma com AstraZeneca e agora mundo da moda, né? Então, eu sabia que queria trabalhar com gente, mas com gente impactando o negócio. Cada uma dessas escolas me proveu uma base diferente, né? E lá atrás, quando eu comecei a jornada, eu falava, cara, eu ainda estou aprendendo nesse ambiente, ele ainda me proporciona desafios que fazem sentido, e ali eu comecei a entender o que fazia ou não. E você tocou num ponto muito importante e muito feliz de saber que eu impactei um pouco tua jornada. Demais. E você também impactou a minha, depois eu conto um pouco mais, que é, lá atrás, eu tinha essa dúvida, por que eu vou mudar se eu estou numa grande companhia? Referência número 1 na mente do consumidor, na minha primeira posição profissional, que era Nestlé. Falei, cara, eu acho que eu preciso desbravar um mundo que hoje aqui não me proporciona. Então não era o salário, não era o cargo ainda, não era o título. Tinha ambição de mais desafio. Claro que você quer crescer, claro que você tem que trazer os outros elementos para os fatores de decisão. Mas naquele primeiro momento, cara, eu quero expandir, eu quero desbravar. Então, tinha um movimento de mudança, mas tinha uma questão pessoal muito clara para mim, que ali começou minha compreensão do que era autoconhecimento, que era, eu não sirvo para ficar no mesmo ambiente fechado.
na mesma rotina, no mesmo estilo de organização. Eu preciso de mudança, eu preciso Desafios. de um ambiente diferente que me proporcione novos desafios. Então, aquela foi a primeira percepção que ditou muito da minha jornada profissional até aqui. Aquela percepção de que eu preciso de mudança e preciso viver um mundo novo. E aí eu saio de um ambiente extremamente corporativo e vou trabalhar em usina, né? Cara, era surreal. Eu tinha 26 para 27 anos e foi minha primeira posição de liderança. Eu saí de um nível de analista sênior para um nível de coordenador e eu tinha 48 pessoas na minha equipe. E só um dos meus diretos era mais novo que eu. Todos os demais tinham no mínimo 10 anos de experiência a mais do que eu. Mas ali foi onde eu comecei, eu acho, a desenvolver a principal competência que você citou na sua abertura, que é ouvir as pessoas. Sim. Deixa eu conhecer bem esse meu time, deixa eu entender bem esse meu time. E o segundo ponto, ali eu dei um passo ainda maior de deixa eu entender que mundo eu estou entrando, que negócio eu estou entrando. Então, a curiosidade para mergulhar, entender o ambiente, as pessoas, aquela comunidade do entorno da organização e para mergulhar no negócio foi a segunda faísca que me despertou ali. Legal, tenho a necessidade de mudança, mas eu tenho a necessidade de conhecer, de mergulhar. E não na minha responsabilidade. Eu mergulhava lá para entender como é que era o plantio, como é que era a colheita, então, todo mundo agrícola e como que era a área industrial de uma usina, que era grande negócio da Cosan na época. Então foi incrível. E aí, assim por diante a jornada, né? É interessante isso. E quando eu falo dessa questão de ouvir, você trouxe 2 pontos aí que eu acredito mais. Até ontem eu escrevi um artigo, eu tenho uma newsletter no LinkedIn, Profissional SA. Então, toda terça-feira eu solto essa newsletter, né? E um dos pontos que eu falei ontem é o perigo do medo da mudança. Sim. Hoje, como eu faço muitas mentorias com profissionais, uma boa parte de profissionais que me procuram, às vezes, buscando um pouco de recolocação, eles mesmos citam para mim, poxa, eu me acomodei na posição e eu não enxerguei o perigo da demissão. E as pessoas que têm medo de mudar, elas precisavam ter medo de outro perigo, na verdade. E é interessante que você falou também, porque a gente, às vezes, quando olha para a nossa remuneração, a gente olha muito o aspecto financeiro. Só que eu sempre tive muito claro, assim como você também. Poxa, não é só o salário que eu recebo. É a possibilidade de crescimento. É o nível de desenvolvimento. E também o ambiente. Então, acho que esses 4 pilares importam muito para mim quando eu olho para a remuneração. Acho que é o aspecto financeiro, possibilidade de crescimento, desenvolvimento e o ambiente. Tudo isso faz muito sentido. Mas, na tua opinião, o quanto isso te ajudou você trabalhar em segmentos diferentes? Porque quando eu estava olhando o teu LinkedIn, né? Eu disse, me preparando para essa conversa, eu falei, caramba, como ele trabalhou em segmentos diferentes e o quanto isso ajudou no crescimento dele? Eu não sei nem mensurar, mas é tão impactante e é tão importante que me transformou em uma pessoa que tem a flexibilidade e a maleabilidade para lidar com esse ambiente cada vez mais incerto. Eu acho que e essa para mim é uma das competências mais importantes para qualquer profissional hoje. Me desenvolveu em aspectos que muitas vezes a gente abre mão de olhar. Às vezes a gente fica muito especialista na nossa área de função. Eu sou de recursos humanos. Hoje eu sou diretor de gente, gestão e sustentabilidade do Grupo Malve, né? Na minha carreira inteira, se eu quisesse ficar só como RH, poderia chegar onde eu cheguei? Poderia. Mas eu era o RH que ia lá e mergulhava no negócio, procurava entender com profundidade como aquela cadeia de valor funcionava. Na Astra foi muito isso, né? Meu mergulho na unidade de negócio, principalmente de oncologia, na área médica, eu conhecia o pipeline de cabeça para baixo. Eu conhecia as indicações, eu conhecia a ponto de ir até para fora do país em discussões estratégicas da área internacional, na época em oncologia. Eu lembro muito do trabalho que você e Felipe faziam. Sim. Não, aquela academia de liderança foi bem legal. Foi no meu último ano, foi bem transformador, principalmente para a área de vendas, né? Era uma academia bem estruturada naquele sentido. Mas isso me fazia o quê? Saber tomar decisões de negócio. E saber o papel das pessoas dentro das decisões de negócio. Então, quando eu sento numa cadeira de liderança, eu primeiro estou fazendo um diagnóstico de negócio. Eu não estou ali defendendo uma agenda. Estou compreendendo a direção e a estratégia da companhia
E aí sim, eu sou responsável por olhar a estratégia de pessoas. Tá, qual que é a amarração? Qual que é o impacto? Né? Como que as coisas aqui fazem sentido para as pessoas se engajarem com o desafio, para as pessoas fazerem realmente o que muda o ponteiro e traz resultado. Resultado é importante, não importa o modelo de organização. Seja ela com fins lucrativos ou não, seja ela pública ou privada. Algum resultado tem que ser atingido. Então as coisas têm que ter essa amarração. E passar em 5 indústrias diferentes me fez entender diferentes modelos mentais, diferentes culturas. O core não muda. O core é pessoas e ter a habilidade de compreender diferentes estratégias. Cara, eu morei em 15 cidades na minha vida. Então a adaptabilidade vem também dessa leitura de pessoas em diferentes ambientes, em diferentes cidades, diferentes comunidades. Então isso facilita. Ao ler negócios de forma diferente, eu não estou preocupado porque eu tenho um plano que eu vou executá-lo. Não, eu tenho um modelo mental claro em que eu tenho que entender a situação, quais são os possíveis caminhos e quais soluções eu posso entregar. Como que eu faço isso? Entendendo o modelo de negócio. Aí, pô, Maia, você assumiu sustentabilidade, né? Nunca pedi a cadeira. Eu nunca pedi a cadeira de diretor de RH. Nem todo mundo sabe, mas eu fui contratado para o Grupo Malve, saindo da Astra na época, para ser o gerente sênior de recursos humanos com todos os subsistemas das áreas especialistas de RH. Era um ano estrutural. Rever todos os processos de folha, benefícios, remuneração, recrutamento de seleção. RH 360. 360, rever processo de base e preparar o RH para ajudar a transformação cultural e o crescimento da companhia. Tá. Com 2 semanas de companhia, o CEO da companhia me chama e fala: Maia, a diretora está pedindo demissão, quero que você assuma o RH. Então, eu falei, tá, mas por quê? Porque eu conhecia a forma como você pensa. Eu tinha estudado com ele, numa imersão digital. Ele falou, você é diferente, você pensa negócio. Você sabe fazer o balanço do RH que pondera entre as necessidades de pessoas, sem deixar de fazer seu ponto, mas também trazendo o contraponto da necessidade do negócio. Isso é muito difícil. E aí, ali, encarei o desafio e falei, fizemos os combinados. Cara, 6 meses, vou montar um plano. Você vê se você curte, se faz sentido também para você. E se fizer sentido, a gente segue te efetiva ali, como efetiva na cadeira de efetivamente diretor, no meio do ano. Com 2 meses que ele fez esse papo comigo, caiu a pandemia. Então, se eu não tivesse essa habilidade da minha formação de capacidade de tomar decisão, lendo o negócio, compreendendo as pessoas, eu não tinha conseguido assumir uma área, lidar com uma pandemia e preparar uma companhia para crescimento, né? Então, cara, hoje, quando eu olho, foi essencial passar em múltiplos negócios, foi essencial não controlar. E não foi fácil. Tiveram percalços, tiveram altos e baixos, tiveram momentos que eu percebia, não sei se eu estou entregando o meu melhor, mas principalmente sempre tinha um incômodo de estou aprendendo, faz sentido para aquilo que me move, para a necessidade de transformação que eu quero gerar. Então, isso era o que eu sempre olhava. Sensacional. E nessa jornada de crescimento como um todo, até essa posição como diretor hoje, quais foram os principais aprendizados e erros que talvez você fala, poxa, isso daqui foi um erro que eu cometi e eu aprendi? Porque muita gente que ouve a gente aqui, eu percebo que nem sempre para analisar a carreira, de entender erros, acertos. E dá para perceber o que te move muito foi essa questão de desafio, de aprendizado e crescimento. Mas o crescimento é muito mais teu e a posição como consequência, até pelo teu último relato aqui agora. Quais foram os principais aprendizados que você teve nessa tua jornada? Tem algo que eu não sabia na época, mas hoje eu consigo entender que eu tinha já dentro de mim, né? Simon Sinek fala muito do mindset infinito. Adoro ele. Então, eu não sabia que eu tinha um mindset infinito, né? Por muito tempo, eu lutava e brigava comigo mesmo. Por que eu perdi? Por que eu não ganhei? Por que eu não fez sentido? Ou uma promoção, ou um resultado de um trabalho, ou de uma atividade. Mas, na minha jornada de passar por aquela dor, eu ganhava consciência do que eu estava aprendendo com aquele percalço. Fosse num projeto simples, fosse não participar dentro de um grupo de líderes de RH, quando se dividiam os times para entregar diferentes projetos, fosse na Kimberly-Clark, fosse na Astra, por que eu não estava envolvido naquele tema? Por que eu fiquei com outro? Em alguns momentos gerava frustração, né? Em outros, eu era escolhido para fazer aquilo que realmente eu tinha vontade.
Então, quando eu comecei a enxergar como tudo fazia parte de uma experiência, e isso me levava a evoluir, a um aprendizado maior, eu comecei a entender que não era uma questão mais do lugar, do líder ou da oportunidade. Era uma questão de como eu olhava para esses elementos. A Vanessa me ajudou muito isso, né? Minha diretora na Astra foi uma grande líder para me ensinar a lidar com as decisões, para enxergar. E aí foi onde eu comecei a enxergar isso de uma outra forma. Mas eu tinha erro lá atrás na Nestlé no começo. Nossa, como estagiário, eu me frustrava, tomava feedback, achava que o mundo tinha acabado e encerrava coisas bobas. Como estagiário, eu errei folha. Aí no dia seguinte tinha que ir lá, corrigir lançamento de folha. Depois foi começando a ser coisas mais complexas. Perdeu um prazo de entregar um diagnóstico, uma avaliação. Perdeu o timing e a qualidade de um treinamento. Então, todos foram aprendizados que me possibilitaram crescer. Mas no final do dia eu fui desenvolvendo esse mindset. E aí eu parei de olhar e por mais que eu estava frustrado ou não em determinado momento, assim... Por que faz sentido eu estar aqui? Por que eu quero mudar? Eu sempre provoquei as mudanças de carreira que eu tive, né? Eu lembro de um episódio na Cosan, que eu estava Raizen já, 2 anos e meio lá. Falei, cara, não estou feliz. Eu já tinha cuidado de uma usina, de montar uma outra, depois responsável por 5 usinas. Cara, é mais ou menos a mesma coisa. Desenvolvi muito meu capability de relações sindicais, a complexidade de lidar com 7.000 colaboradores e 5 fábricas, 13 sindicatos, era um negócio surreal. Cara, eu quero um outro negócio agora, quero um mundo corporativo. E na época eu pedi demissão, falaram, não, Maia, fica mais uns 2, 3 meses com a gente, tinha alguns projetos andando, foi uma oportunidade de me conectar com um projeto grande da companhia na época, e... a gente vai tentar te recolocar em algumas das nossas unidades em São Paulo ou Piracicaba, que eram mais as matrizes, né? Sim. Cara, tudo bem, eu vou até o final do projeto, mas eu acho que não vai rolar. Eu quero um outro business, eu quero um outro mundo corporativo. E ali também foi um momento, 30 anos de idade, um sabático. Fui morar em Chicago e fui estudar inglês novamente. Meu inglês tinha deteriorado muito em 3 anos em que eu não utilizava, né? Ia ficar 6 meses, mas com 3 meses lá aprendendo, falei, cara, eu preciso trabalhar. Não aguentava, veio. E foi quando eu fiz essa migração. A sabedoria ali também de parar um pouco e olhar por que era necessário, porque estava tudo bem. Foi a empresa talvez que eu saí com melhores relacionamentos, com as pessoas super queridas, super abertas, me desenvolveram, me ensinaram muito, cresci muito rapidamente lá. Cada 6 meses, 1 ano, eu tinha algum tipo de movimento, mas não fazia sentido. O próprio negócio, o agronegócio, estava começando a brilhar, mas não fazia sentido. Então, fiz esse movimento. Quando eu olho o último movimento, foi um momento assim, eu acho que eu fui muito importante para o momento de transformação, né? Na Astra. Mas a hora que eu olhava o meu perfil, o meu estilo já mais maduro, e aí vem um outro capítulo que eu quero tratar depois um pouco, que é autoconhecimento, que foi o momento em que eu parei e falei, cara, foi muito importante os meus primeiros 2 anos e meio aqui. Mas eu sou muito transformador. E ali eu já tinha maturidade para falar, não sei se multinacional, dependendo do modelo de organização, é um modelo que me cabe. Essa é uma questão super importante, porque o que é uma grande empresa, o que é um grande desafio, o que é a sua oportunidade de trabalho é sua. Não é igual de um para o outro profissional. Então, para este meu momento de carreira, eu falei, cara, eu preciso de algum modelo de negócio com muito mais autonomia em que eu não esteja na minha frente, não esteja do outro lado do mundo. Pode ser que daqui a 5, 10 anos eu queira voltar, mas eu quero isso. Por mais que seja um mundo de recursos e um mundo completamente diferente, eu quero estar tomando as decisões próximo ao CEO, próximo ao conselho de administração do grupo, que direciona toda a estratégia. E aí eu faço um movimento que é uma realidade completamente diferente. Uma empresa de dono, uma empresa nacional que está querendo fazer uma transformação. Mas é uma consciência de, assim, aqui faria todo sentido também, dependendo da carreira que eu quisesse, dependendo da história que eu quisesse construir. E você cresceria aqui também. Mas um ponto que é interessante, eu falo muito, né? Hoje eu utilizo muito um conceito que a gente tem que ser um profissional SA. Quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo assim, os profissionais que conseguem crescer e se destacar, e o teu exemplo é perfeito para isso, se encaixar com isso daqui. É um cara que faz a gestão da carreira como seu negócio.
E a gente tem pouco nível de consciência sobre isso. Geralmente a gente delega a nossa carreira para o PDI da empresa, para o chefe, e poucas vezes a gente assume esse protagonismo. E quando eu falo, às vezes, é dizer sim, de continuar na companhia, ou dizer não. E outra coisa que você falou que é interessante é que tem excelentes empresas. Mas tem excelentes empresas que não se encaixam com o meu perfil ou com o meu plano que eu quero para mim. Exatamente. Eu estava discutindo recentemente também, com um mentorado, que ele falou o seguinte, pelo perfil dele, ele queria trabalhar em multinacional, e ele falou, o meu perfil é de multinacional americana, não de multinacional europeia. E tem diferença. Tem. E tem diferença. Da mesma forma que você falou, né? O nível de autonomia de uma multinacional para nacional não dá nem para comparar. Não. Né? Eu também trabalhei em nacional e multinacional, não dá nem para comparar. Nível de autonomia, de acesso direto, de tomada de decisão rápida, de espaço para que você consiga ali... Expandir, crescer. Até o nível de impacto que você tem no negócio é maior. A gente precisa ser sincero com isso. Quando a gente está no nacional, o nível de impacto tende a ser maior pelo espaço gerado, proporcionado. Agora, você teve que ter muita coragem nessas tuas tomadas de decisão, porque você está na Nestlé, depois você vai para uma empresa de usina, Raizen, e aí você fala, não, para mim já deu, né? Participei da transformação e, assim, o teu perfil, dá para entender assim, que você gosta da transformação. É um momento ali, entre aspas, de caos, um pouco. Total. Porque ali é muita incerteza, muita coisa nova, mas para você, entre aspas, é confortável, porque você gosta dessa zona. Perfeito. Né? Perfeito. Explica um pouco sobre isso, como é que você identifica isso? Vamos lá. Eu conheço muito o Conrado Schlossauer. Ele escreveu aquele livro recentemente, Lifelong Learners, mas eu conheço ele desde 2002. Desde que eu fiz FGV, e lá eu fundei uma empresa júnior, ele me mentora desde lá. A gente marca um café, um almoço a cada 2, 3 anos e tem conversas longas e profundas ao longo desses 20 anos. E uma coisa que eu identifiquei com ele, olhando a minha forma de aprender, né? Eu aprendo por meio de diálogo, então conversas, interações, conexão e relação com diversos grupos ou pessoas. Eu aprendo com o caos. Eu aprendo em ambientes de transformação. E mais, eu gosto porque eu acho que tem vários elementos pessoais, elementos de família, elementos que eu fui compreendendo ao longo dessa jornada que me fizeram compreender isso. Mas eu acho que um dos principais, e para mim isso é primordial para todo líder, e para todo líder que quer cuidar e liderar a própria vida. Tá. Depois você vai liderar os outros aspectos. Mas quando você entende tudo isso, você precisa se conhecer. Psicoterapia, para mim, é chave. Eu faço psicoterapia há 7 anos. 7 anos, mas muitos coaches, mentores me ajudaram. Hoje eu tenho um pouco desse olhar quando eu preciso, como você bem colocou, uma mentoria, uma aceleração, um olhar específico para o negócio. Inclusive, tem um almoço com um deles hoje, que você conhece, depois eu vou citar. Mas a psicoterapia me ajudou a entender o quê? Qual o lugar do trabalho na minha vida? Porque eu quero o caos. Tem gente que não quer escolher o caos. Eu quero a transformação. Eu quero um ritmo que o crescimento vai me demandar responsabilidade. Isso é como um combustível para você. Perfeito. Total. Se eu começo a ficar muito fechado, com regra, com controles e tudo mais, não vai. É literalmente um ambiente de autonomia, com toda a consciência das regras, da ética, da responsabilidade, que do outro lado também tem, mas ele tem um pouco mais de controle, um formato específico, uma velocidade diferente. Sim. Né? Quando eu faço essa jornada, hoje, com 7 anos, e eu faço quinzenalmente, hoje eu teria terapia às 7, né? Mas hoje eu comecei estudando às 7 da manhã, eu olho e falo, eu tenho a consciência do momento que eu tenho que parar. Então tem dia que 4h30, 5 da tarde eu paro. Vou para casa, tiro 1 hora de tela azul, depois eu volto. Porque eu sei que é importante eu ter 1 hora de nada. E o nada meu não é ouvir um podcast, não é ler. É literalmente deixar a mente passar. Eu saio dirigindo do trabalho para casa. Quando eu estou em Santa Catarina, 10 minutos em Jaraguá do Sul. Quando eu estou em São Paulo, é uma caminhada do escritório até o hotel. Paro um pouco, sento no sofá, deixo simplesmente baixar um pouco a mente, baixar a energia, tomo água, tomo um banho e falo, legal,
deu uns 35, 45 minutos ali parado, 1 hora no máximo. Deixa eu ver meu dia, deixa eu ver o que eu preciso fazer ainda antes de fechar o dia, o que eu tenho que ter atenção, ou deixa eu ver o que eu preciso agora parar e pensar e refletir. Para tomar as decisões do dia seguinte, para tomar as decisões de médio e longo prazo da minha vida e do negócio. Para onde eu vou colocar, para onde eu vou e onde eu vou colocar minha energia. Essa sabedoria e aprendizado, quando eu olho para a minha carreira hoje, eu nunca tive. Eu tenho ela, talvez, a pandemia me forçou mais, mas eu comecei ali na Astra, quando eu comecei a ter consciência, no meu 2º ano, com a terapia, de que eu tinha que olhar melhor para mim, né? Cara, aí o que é sucesso? O que é ser um profissional? Hoje eu tenho a clareza do que eu quero. Então, li uma frase e um artigo do Eduardo Carmelo, que você deve conhecer também recentemente, que ele fala: a gente se acostumou a achar que tudo tem que ser no estresse, na pressão. Isso é má gestão, isso é má organização. É justamente o oposto. Então, como que eu torno leve tomar decisões complexas, com autocuidado, com olhar para o negócio e para as pessoas, para que a gente realmente faça aquilo que é essencial? Para isso, é aprendizado, é ver a minha melhor forma de viver essas relações e muito autoconhecimento. É interessante isso, Maia, porque eu tô te ouvindo e refletindo muita coisa aqui. O teu perfil, o meu perfil também, não é um perfil da gente parar. Não. Não é o normal pra gente assim, né? A gente tem um ritmo acelerado, a gente gosta disso. Eu olhei pra minha trajetória profissional, o que fez muita diferença foram essas pausas de eu entender o seguinte. Primeiro, nem tudo eu preciso tirar 10. E esse é um erro que a gente, como profissional, muitas vezes a gente comete, né? E às vezes a rotina nos leva para isso. Eu falo o seguinte: o que é que vai me fazer crescer? Eu ter clareza das atividades que eu posso tirar nota 7, e que é a grande maioria. Às vezes 7 é o suficiente. As atividades que eu preciso tirar nota 10, que tem muita conexão com a minha posição. Perfeito. Mas o que vai me fazer crescer são as atividades que eu tiro nota 11. O que é que significa isso? Superar as expectativas da minha liderança, da minha companhia. E o que eu mais foquei ao longo da minha trajetória profissional foi, poxa, quais são as 3 atividades que têm alto nível de exposição, que a minha liderança valoriza e que tem conexão com a minha próxima posição. Eu sempre priorizei isso. Então, quando eu olho minha trajetória na AstraZeneca, foram 7 promoções em 6 anos. Eu não tinha a menor expectativa que isso acontecesse. Eu nunca coloquei no plano assim, ó, quero ser promovido 1 vez por ano. Acho que tem gente que quando coloca isso, às vezes é surreal, tá? Colocar no plano isso. E a tua velocidade de crescimento também foi absurda, mas muito mais do que o foco no crescimento, é o foco no desempenho. Porque uma mentalidade que eu tenho, vê se faz sentido para você, é que muitas vezes os profissionais também, eles esperam um processo seletivo para eles enxergarem que tem uma oportunidade de crescimento. Sim. Eu inverti esse jogo. Eu falei o seguinte: o meu processo seletivo é todo dia. Então, hoje eu estou em processo seletivo, amanhã eu estou em processo seletivo, depois de amanhã. E como eu tive essa mentalidade, dessas 7 promoções em 6 anos, eu só fiz uma entrevista. Eu fiz 2. Uma para entrar e outra lá dentro. Sim. E eu acho que quando a gente olha para esse protagonismo que a gente pode assumir na nossa carreira, e outro aspecto fundamental, para eu passar a bola para você. Para mim, a primeira competência de um líder é a autoliderança. Porque se ele não tiver a capacidade de se liderar, fica muito difícil liderar outras pessoas. Perfeito. E a autoliderança começa no autoconhecimento. E a gente não é desenvolvido, treinado para ter esse tipo de exercício. Por isso que eu gostei quando você falou isso. Assim, 2 pontos que me chamam muita atenção. A autoliderança, que é essa capacidade de parar, se conhecer. E segundo ponto, ouvir. Eu acho que parece simples falar isso, né? Mas é difícil fazer e o impacto é brutal. Sem dúvida nenhuma. E muito, muito legal tua fala, da sua história, porque eu lembro até da nossa época lá, né? Quantas pessoas vêm, a empresa não cuida da minha carreira. Absurdo isso. Meu líder não fez meu PDI. Eu não gosto dessa Quem conversa. vai me treinar, né? Eu nunca fiz um PDI 100% completo. Eu tinha consciência daquilo que eu queria colocar energia a aprender, né? Ia criando, como você bem colocou, as oportunidades, né? Eu nunca me contentei em ser business partner de uma área e ficar só naquela área. Eu transitava na companhia inteira. Eu fazia questão de me expor para os níveis superiores e transitar com os níveis Posicionamento 360, mais de base completo. da organização. Sempre. Por quê? Eu partia do princípio que eu precisava me relacionar.
Me conectar com as pessoas. A partir dali, eu me conectaria com o negócio, que pessoas são um negócio. Total. E a partir do negócio, eu criaria as minhas oportunidades de aprendizado. Esse era o meu mindset. Posso só fazer um parêntese? Claro. Das pessoas que eu trabalhei, e eu não convivi com muita frequência com você. Não convivi, não teve tanta intensidade. Não mesmo. Não teve. Mas, cara, você construía e consolidava a tua marca pessoal muito rápido. Legal, curioso. Muito rápido, assim. Que eu acho assim, é estratégico e intencional, você tá falando. Sim. E é o estratégico e intencional correto. As Sim. pessoas do mundo corporativo acreditam que não precisam, que quem toma a decisão influencia só o líder, que não é. E assim, sendo franco contigo, a minha posição lá atrás, na época que você estava na AstraZeneca, e a conexão com a tua posição, existia uma distância aqui. Distância enorme. E você conseguia se conectar. Não só comigo, mas com os meus pares, com todo mundo. Eu lembro de um papo nosso numa convenção em Comandatuba, se eu não me engano. Sim. Numa roda de samba, em que eu te chamo de lado e falo, cara, continua com essa tua energia e essa tua curiosidade, que você vai longe. Eu lembro disso. Porque foi uma interação rápida que a gente trocou 2, 3 ideias naquele dia. E eu falei, você tá curioso para entender aquilo, isso, vamos conversar mais. Eu lembro desse papo nosso. Eu lembro disso. Naquela época. Mas aí que tem o principal pano de fundo das carreiras das pessoas. Elas estão competindo com os outros. Esquece, você está competindo com você mesmo. É isso. Eu, por muito tempo, me frustrei porque eu olhava os outros. E é normal. A gente tem que lembrar que comunicação violenta, não violenta fala. O julgamento vai vir. O que importa é o que você vai fazer depois dele. É natural. Então, eu me julgava. Por que não sou eu? Porque eu fui entendendo que o meu ritmo é meu. A minha capacidade é minha. Então, a hora que eu passo por aquela jornada que eu te falei, começo a ter a autogestão, a autorresponsabilidade, o cuidado, e eu me cerco do que me faz bem para fazer isso, eu começo a ganhar consciência de, ok, eu vou fazer essa jornada. E o único concorrente sou eu. Exatamente. Exatamente. E até a consciência de... Você trouxe um elemento que era muito importante. Na época da Astra, principalmente, da Kimberly, eu era extremamente rápido e intenso. Mas a intensidade, ela tomava muito do meu dia. O trabalho era 90% da minha vida. A terapia me ajuda a ter a intensidade na medida certa e equilibrar sobre uma outra ótica. Algo que eu já vi até nos seus posts, na sua história, e pelo que eu te acompanho, quando você fala em mentoria. Qual que é o seu tempo para sono, para alimentação, para a tua saúde, para a tua família, para os teus amigos? A gente falava lá na época de Astra... as 7 saúdes, né? E é isso no final do dia. Quando eu tô em equilíbrio e tenho tempo com a minha família, eu sou outra pessoa para o trabalho, mas eu mantenho a mesma intensidade, com muito mais foco, com muito mais certeza. Ao mesmo tempo, não queira ter essa visão e energia se você não viveu a jornada. A jornada é tua, o aprendizado é teu. Pode ser, e foi importante em determinado momento... Quase 100% da minha energia está no trabalho. Assim como hoje eu tenho a sabedoria de faço uma provocação, saio, pausa e deixo meu time. E eu brinco, eu tenho um time de 4 diretos, mas eu tenho 65 pessoas na minha equipe. Mas eu lidero uma companhia que tem 4.000 colaboradores. Todas as suas decisões interface do presidente do conselho à base da organização. Sim. Eu transito com o conselho de administração, lidero um comitê, o GSD, como executivo, estou no comitê de digital e cuido de toda a governança e planejamento estratégico da companhia, planejamento de projetos, estratégia de pessoas. E caiu no meu colo. Não caiu no meu colo. Eu me preparei para, de repente, chegar à minha responsabilidade, sustentabilidade. Então, tenho sustentabilidade agora na minha equipe. Você pediu? Foi uma jornada. Eu estava atento, próximo, conhecia o negócio, fazia sentido, né? E veio para minha responsabilidade. Por quê? Capacidade de me conectar com as pessoas, entender o modelo de negócio, saber dosar a intensidade, saber, como você bem colocou aqui, eu não sou nota 10, mas eu sei fazer gestão. Deixa eu trazer uma pessoa nota 10. Composição do meu time, hoje, é o meu ponto de equilíbrio. Eu sou um cara desapegado de controle e de processo. Eu tenho uma pessoa no meu time que é extremamente estruturada e com alta capacidade de desenhar processos, fazer controle e gestão de projetos e rotina. Eu tenho uma outra que é extremamente capaz de ler pessoas, transitar nos bastidores, ouvir a organização, cuida da cultura como ninguém. Eu tenho outro que é extremamente estruturado. Não igual
a pessoa de processos, mas esse aqui me dá Tem um forma. racional. Tem um racional O para prático, criar né? impacto. Do estratégia pro tático. Isso, para criar impacto, fazendo sentido para os times nossos mais júniores também se organizar. A hora que eu vou juntando, só dando alguns exemplos desses elementos, eu tenho tempo para usar a minha intensidade adequadamente. Mas posso ser sincero? Quantos líderes você conhece que antes deles contratarem, eles olham para eles ou para os times e entendem a necessidade para depois ir para fora? Porque conduzindo processo seletivo também, eu via muitos líderes que falam o seguinte, ó, esse é o melhor candidato, mas talvez não seja o melhor profissional para a vaga, para o teu time, né? E é legal quando você falou isso, pô, quem sou eu como líder? Poxa, eu tenho isso daqui, mas eu tenho esses gaps. Isso. A minha fortaleza tá aqui. E ninguém cresce no mundo corporativo só minimizando as fraquezas. A gente cresce potencializando as fortalezas. Perfeito. Você é o cara da criatividade, você é o cara da inovação, você é o cara da intensidade. Então, poxa, como é que eu consigo trazer pessoas para que a gente junto se torne um time forte? Perfeito. E você tocou num elemento que, quando eu olho para os times hoje, eu tenho tido um cuidado, porque as pessoas ainda não estão preparadas para isso, eu falo, mas a gente precisa começar a falar mais, né? Que é, a gente tem que estar no ambiente que a gente pode falar o que a gente pensa. Primeiro ponto. Segundo, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho que estar num ambiente que tem a abertura para a dualidade de pensamento. Eu trocar ideias, eu construir uma terceira ideia a partir da nossa troca é a riqueza do mundo profissional. Então, este passo ele é tão importante quanto. E aí vem o mais importante para mim, que é, se eu não sou inovador, eu não tenho que ser. Eu não tenho que ser. A gente tem muito medo e acha que todo mundo tem que ter o perfil XYZ, todos os capabilities e competências. Eu ter consciência delas é essencial, como você bem colocou. Mas em qual que eu me destaco? Em qual que eu preciso só navegar? Qual que eu sou 10, em qual que eu sou 7, como você colocou? Por quê? No final da história, eu tenho que ter no meu time o desbravador inovador e tenho que ter alguém aqui, ó, que seja a sustentação, a âncora, cuide da governança, garanta que depois a gente transforme, aquilo vira esteira, processo, rotina. Então, eu não exagerar e achar que todo mundo tem que ser isso é muito importante. Ao mesmo tempo, não significa que, por mais que eu seja essa pessoa, eu não tenho que entender. Ter a empatia de me conectar por essa dualidade de pensamento. Exatamente. E o ambiente diferente faz todo mundo crescer. Perfeito. Pra gente ir fechando, até pelo nosso tempo aqui, que ficou apertado, né? E a gente ficaria muito aqui. Tá incrível essa conversa. Mais umas 2, 3 horas. A gente marca um outro papo. Vamos marcar no off essa, o café. Fechado. Principais competências para altas posições. Capacidade de tomar decisão em ambiente incerto. Não teremos mais certeza das decisões. Então, você sempre vai tomar uma decisão com menos informações ou faltando algo. Aprendizado. Então, se permita saber que a sua decisão amanhã pode mudar, porque você aprendeu algo novo, porque você se desenvolveu e sua elasticidade de conhecimento ela tem que evoluir. As coisas vão se transformar. Então, esse é um outro elemento importantíssimo e eu acredito que a gente não pode esquecer das relações. Tá. Eu estou num grupo que ele é forte porque a gente se preocupa com as relações duradouras, com pessoas, negócio e o planeta. E mais do que nunca eu posso ser essa pessoa. Então, eu acredito que a gente cresce pelas nossas relações. Então, a gente não pode abrir mão de lembrar a importância de eu estar em contato, de eu interagir. Essa sinapse que se cria na troca, ela não se cria sozinho. A criatividade vem daí, a inovação vem daí. Então, se eu pego essas três, eu acho que a gente é capaz de criar uma bela jornada de crescimento pessoal e profissional. Essa terceira que você falou tem muita conexão com a competência do futuro, que eu acho que no presente, quem utiliza isso se destaca muito. E se eu fosse, assim, é difícil falar isso, mas Sim. Se eu fosse falar, Rodrigo, qual é a principal competência que você enxergou em Maia e que você diria que isso foi um fator fundamental? Inteligência social. Sim. A habilidade de você se relacionar, influenciar, impactar e lidar com os conflitos com as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Perfeito, concordo. É isso mesmo. Eu estou escrevendo um livro só sobre inteligência social. Eu tenho uma palestra só sobre isso. Que legal. Porque no mundo corporativo, no fim das contas, é com pessoas e é sobre pessoas. São elas que tomam as decisões. São elas que, no dia a dia, fazem o ambiente ser melhor ou pior. Perfeito. E é por meio delas que também você consegue crescer, com desenvolvimento, crescimento e com troca. Tem um livro do Ian Leslie que chama Em Conflito. Tá. Tem conexão com isso?
Total. Por quê? Porque as relações estão nos desunindo e como que a gente deveria se utilizar delas para sermos ainda mais fortes. Eu vou ler esse livro. Cara, é essencial. Eu vou ler esse livro. Eu leio com calma, eu leio aquele que eu vou pro final, volto, porque ele cada hora me traz um insight diferente. Por quê? É isso. E a gente está fugindo das relações, é o contrário, né? Eu tenho que querer alguém que me contraponha. Eu tenho que ter o contraditório. Esse é meu olhar para a formação do futuro. Por isso que eu estou lá formando. Fica para o nosso papo pensando em conselho. O conselho de administração é um lugar do controverso. É um lugar em que eu tenho que ter diferentes pontos de vista para pensar no futuro da melhor forma. Para eu trazer isso para a organização hoje para me preparar para o meu futuro, meus próximos 10, 15 anos de carreira aí. Eu enxergo um conselho muito como um lugar de pensamento que ainda não foi visualizado por quem está na companhia. Também. É que tem uma linha muito tênue. Eles têm que entender o suficiente da operação para não entrar, mas para saber o que eles estão falando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, um bom equilíbrio para dar visão e direção para aquilo que a gente não está olhando o mercado, o contexto e realmente, como você falou, futuro. Diferentes horizontes que a gente pode olhar a partir de uma perspectiva mais estratégica. Livro, seria esse Em Conflitos como recomendação para a galera? Sim. Show. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que querem crescer e se destacar no mundo corporativo, que conselho, que mensagem seria essa? Se a pessoa só pudesse ler ou ouvir uma única mensagem, ela quer crescer e se destacar, o que é que você falaria para ela? Autoconhecimento, psicoterapia. Fez, se conheceu bem, aí começa a trazer os demais. O que vai te acelerar? Uma mentoria, um advisor, um coach? Vai ser um mergulho em alguma formação específica para a sua jornada profissional? Ou é uma necessidade pessoal que você precisa resolver? Que nem sempre é profissional, pode ser algo na vida pessoal. Exato. Pode ser algo do ponto de vista de saúde, físico. Então, autoconhecimento e eu recomendo para todo mundo um pouquinho de psicoterapia faz bem. Minha esposa psicóloga gosta disso. Bacana, eu gostei também da mentoria. E é legal que eu falo muito. Existe um momento do MBA, existe um momento da formação, existe um momento do intercâmbio, existe um momento da mentoria. Depende do teu objetivo profissional. Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. Mas, para a gente finalizar aqui, eu queria te agradecer muito. De fato, essa conversa não pode terminar aqui. Não pode terminar aqui. Acho que o conteúdo que você trouxe, a bagagem que você trouxe, a experiência que você trouxe, e tudo de maneira muito prática, né? Eu acho que é complexo ser simples e você consegue ser simples. Que bom. Da maneira que você transmite isso, né? Porque você viveu, você teve essa experiência. Então, parabéns pela tua história. Muito sucesso nessa tua trilha de crescimento, que eu sei que ela está longe de terminar, né? Vamos lá. E muito obrigado por ter vindo ao Profissional Cast e ter tido essa contribuição. Foi um prazer enorme, Rodrigo. Conte comigo, vamos continuar esse papo que tem muito para trocar e estou à disposição. Foi incrível aí, conte comigo. Maravilha. Valeu. Uma última pergunta. Se as pessoas quiserem trocar uma ideia, te mandar uma mensagem, começarem a te acompanhar, por onde elas fazem isso? LinkedIn. Carlos Eduardo Maia Leime, vai me encontrar lá, estou à disposição, podem me procurar, sem problema nenhum. Maravilha. Obrigado a você também por ter conferido mais um episódio do Profissional Cast. Eu acho que você conseguiu aprender de maneira muito prática e direta elementos estratégicos para que você consiga se destacar e crescer profissionalmente. Mas eu acho que o episódio de hoje também tem um cunho de autoconhecimento, um ganho pessoal, porque ninguém é só profissional. E acho que esse aspecto pessoal também te ajuda na tua carreira como um todo. Então, se você ainda não me acompanha no Instagram, é só seguir @RodrigoBarbosaIG. No LinkedIn, toda terça-feira, tem uma newsletter profissional SA para você. E na próxima semana tem mais um episódio do Profissional Cast. Até o próximo episódio.